Olá, graça e paz para todos. Vamos hoje comentar sobre magia. Magia, feitiçaria, magos, feiticeiros. Isso é de um assunto ligado a paganismo, a cultos pagãos, a religiões pagãs. Paganismo refere-se a tudo aquilo que é sobre culto à natureza, culto a deuses ligados à natureza. Isso são cultos pagãos, ok? E como estamos aqui fazendo uma revisão de assuntos que foram estudados no sétimo ano, e os assuntos ligados a paganismo, a magia, a esses mistérios estão muito centrados no sétimo ano e estamos agora no oitavo ano revendo aqueles que foram vistos lá no sétimo. Vamos comentar um pouquinho sobre esses assuntos, ok? Magia, invocações, mensagens ocultas, formas de adivinhações, etc., que faz parte do mundo da magia. Então eu vou usar aqui mago ou feiticeiro como sendo palavras sinônimas. Alguns vão querer diferenciar, mas eu vou tratar aqui como sendo sinônimos, como sendo a mesma coisa. Então, o feiticeiro ou mago é aquele que acredita que pode mudar as circunstâncias das coisas, que pode interferir na vida de pessoas, que pode mudar alguma coisa na natureza através de poderes. A magia ou a feitiçaria está ligada ao uso de poderes, poderes sobrenaturais. Poderes sobrenaturais que estão associados a quê? Associados a algo que foi ensinado por espíritos, seres fantásticos, anjos, demônios, fadas, alguma coisa assim. Estou falando em um contexto bem geral, bem geral. Foram forças das trevas, seres de luz, espíritos ou não, ou plantas de poder que deram algum poder sobrenatural, seres fantásticos que transmitiram algum tipo de conhecimento a essas pessoas que acreditam ter esses poderes. Seriam esses os feiticeiros, bruxos ou magos. Então, geralmente é isso. O mago, o feiticeiro ou bruxo é alguém que acredita que possui poderes sobrenaturais, poderes que foram confiados através de espíritos ou qualquer outro tipo de seres fantásticos, pela invocação de algumas palavras mágicas ditas em certas ocasiões, de certas formas. Também estaremos analisando um pouquinho sobre essas palavras de poder, o que é que isso significa, que importância isso teve em algumas ocasiões. Para início, nós poderíamos falar, já que isso aqui é um resumão de coisas que se estuda normalmente comigo no sétimo ano, a magia pode ser dividida em duas partes, tanto a magia por afinidade ou a magia por semelhança. Como assim magia por afinidade e magia por semelhança? Vamos lá. Novamente, repetindo para que fique bem claro. Existe na classificação essa feita por estudiosos do assunto que vão dizer que existem dois tipos de magia: magia por afinidade e magia por semelhança. A magia por afinidade é a magia que é feita com algum objeto que pertence a alguém, ou cabelo, pedaços de unha, peças de roupa que pertencem àquela pessoa, sangue daquela pessoa ou algo do tipo. É por isso que se fala muitas vezes em rituais que é utilizado o sangue humano, como em povos do passado, e aí a gente vai ver na cultura de povos astecas, onde eram feitos sacrifícios humanos, que se arrancavam corações das vítimas, e isso tinha uma finalidade mágica, ou extrair os corações
Os feiticeiros, os sacerdotes astecas acreditavam que extraindo o coração das vítimas, o sangue, o coração das vítimas que eles sacrificavam, isso ia garantir que o sol pudesse continuar sua jornada pelo céu. Então, para eles isso era um procedimento mágico, uma magia através de quê? De uma magia por afinidade. Eles pegavam aquilo que eles achavam que era vida, o sangue que ia fazer os astros circularem. Parece uma noção ridícula, mas era bem cruel. Isso acontecia. Como hoje no mundo da feitiçaria, muitas vezes pessoas pegam objetos dos outros para fazerem feitiço, para fazer alguma coisa desse tipo. Não estou aqui nem dizendo que está certo, nem dizendo que está errado, repetindo aquela noção que eu comentei nas primeiras aulas de ensino religioso. Nós estamos aqui para comentar sobre tudo que se refere ao sobrenatural, sem criar juízo de valor. Ensino religioso não é uma matéria doutrinária. Nós aqui estamos comentando de coisas que realmente são praticadas. Tanto foram praticadas no passado por diversos povos, como hoje, nos dias atuais, também é praticado por diversos povos, diversas formas de magia. E também existe a magia por semelhança. O que significa magia por semelhança? Se utilizando de coisas que são parecidas. O exemplo mais clássico disso é o voodoo, os bonequinhos de voodoo. Então, utiliza-se um bonequinho como sendo uma semelhança da pessoa a qual se pretende atingir. Como a gente vê em filmes, em desenhos animados, até em situações bobas e engraçadas, como o desenho do Pica-Pau, que Pica-Pau vai e pega um bonequinho, começa a espetar o bonequinho e Zeca Urubu sai lá pulando, sentindo as alfinetadas. Isso, por mais que seja coisa de desenho animado, de filme de terror, que vai aparecer coisas do tipo, mas que são práticas que nós vemos nos dias de hoje, de se utilizar de bonecos que nem sempre são bonecos de tecido, pode ser boneco de barro, de cera ou até de metal, contanto que seja algo que representa aquela pessoa. Rituais de magia feito com fotografias. A fotografia é uma semelhança daquela pessoa. Houve um tempo em que se conseguir uma fotografia era algo muito difícil, tinha que roubar uma fotografia de alguém ou algo do tipo, mas hoje é facinho, é só ir no Instagram, no Facebook, no perfil do WhatsApp da pessoa, imprimir e fazer lá o feitiço. Hoje não tem dificuldade nenhuma. O difícil hoje em dia é alguém que não tenha uma imagem sua, uma fotografia em redes sociais. Então isso já não é problema. Com o nome da pessoa, o nome tanto é uma semelhança quanto é uma afinidade, é um nome, é algo que pertence àquela pessoa. E isso, como até o ano 2019, que ainda estávamos com as aulas presenciais, em 2019 ninguém previa que iria acontecer uma pandemia como essa, e eu lembro que em algumas aulas passeio, e quem foi meu aluno de 2019 para trás participou de muitas dessas aulas passeio que nós passávamos em algumas partes da cidade, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Muitas vezes íamos até a Gruta dos Índios, lá entre a Pedra Branca e o Saco Torto, passávamos pelo povoado Juá, pelo povoado Pedra Branca, e eu lembro que com algumas turmas saindo da Gruta dos Índios, lá no Saco Torto, voltando pelo loteamento Bela Vista, nós pegávamos uma estrada em que em um certo ponto da estrada, muitas vezes nós víamos locais onde tinha o que comumente se chama de despacho, ou que alguns chamam de macumba. Eu não gosto muito de usar essa expressão, porque se tornou uma expressão depreciativa, uma expressão pejorativa. Eu prefiro não usar essa expressão, embora eu tenha utilizado ela aqui para que seja de um conhecimento melhor do que se está falando. E muitas vezes nós encontrávamos alguns pratinhos de barro com velas de cores diferentes, garrafas de bebida e às vezes bonequinhos, um bonequinho de pano representando
alguém do sexo masculino, outro bonequinho de pano representando alguém do sexo feminino, de frente um para o outro e amarrados com um paninho ou com um cordãozinho preto, alguma coisa do tipo, e que não precisa entender muito de feitiçaria para saber que aquilo ali, se você vê um boneco representando alguém do sexo masculino e outro representando alguém do sexo feminino, estão de frente um para o outro e amarrado, parece que dá a entender que está se pedindo à espiritualidade, aos espíritos, a alguma divindade, ou seja lá o que for, que alguém se aproxime de outra pessoa e que fiquem juntos, um com o outro, e amarrados, bem firmes, para não se soltar. É essa a ideia que se quer levar com esse ritual de magia. Então, eu citei aqui um exemplo para falar o que é magia por semelhança. E nesses rituais de magia, geralmente existem invocações. Também, ao comentar aqui a expressão invocações, novamente eu digo, essas coisas que eu comento aqui, vocês vão ter o entendimento que vocês desejarem, entendam da forma que quiserem. Eu estou falando aqui de forma literal, da forma que é feito, que é praticado. E repito mais uma vez para que fique bem claro, não estou criticando, não estou acusando, estou apenas informando e passando um conhecimento de coisas que existem, de coisas que são observáveis. E sempre existem invocações a entidades, entidades que no mundo da magia as pessoas chamam por determinados nomes. Não vou estar aqui citando esses nomes, até em respeito a essas religiões, que não cabe estar aqui citando nomes, mas se alguém vai no YouTube ou no Google, vai encontrar tudo isso em detalhes. Porém, são entidades as quais se pede que elas façam alguma coisa, que é a atitude do mago, do feiticeiro, o do líder religioso, do sacerdote que vai fazer essa intermediação entre as pessoas que pediram esse serviço e as entidades às quais ele serve. Também nós observamos que no passado, como esse é um tema muito abrangente, nós vamos observar até essa questão de palavras mágicas. Novamente, são coisas que nós temos acesso através de filmes, livros, séries, desenhos animados. Isso aí, o mundo ao nosso redor está cheio de magia. É só imaginar filmes de Harry Potter. Harry Potter é magia pura, do começo ao fim. Então, não estou falando aqui de um assunto que seja desconhecido. Em Harry Potter, nós vemos grimórios. Os grimórios são os livros de feitiçaria. E a gente vê vassouras que voam, tanta coisa. E realmente existem vassouras que voam? Não estou garantindo isso. Mas eu estou dizendo que houve em alguma época, em algum lugar, que pessoas acreditaram nisso. Senão, não seriam livros com tanta fama. A gente vê nos contos de fadas, sempre tem uma bruxa que quer enganar alguém, que quer capturar alguém, sempre tem uma madrasta má que está ligada a uma coisa. Existem práticas divinatórias, espelho, espelho meu, e de fato a rainha má que quer se livrar de quem é mesmo, e agora é Cinderela, né? É Cinderela ou é Branca de Neve? Branca de Neve, né? Existe alguém, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu. Mas essa questão do espelho é porque, na verdade, os espelhos, ou tudo que fosse reflexo, uma bacia com água, uma bola de cristal, um espelho, uma espada, desde que não fosse uma espada enferrujada, obviamente, eram utilizados como instrumentos de adivinhação, por causa do reflexo. A crença de que o espelho, aquilo que reflete, está mostrando uma contraparte, está mostrando um mundo que fica do outro lado. E como se aquele outro mundo fosse um mundo mágico que pudesse fornecer informações. Vejam só, em Branca de Neve é bem interessante que é um conto que está cheio de misticismo, está cheio de mensagens subliminares ali, não só Branca de Neve, mas muitas outras histórias. Tem bruxa, tem sempre um príncipe encantado nessas histórias, o príncipe encantado representando a redenção, representando o bem, aquilo que vem para livrar do mal.
essa história de florestas mal assombradas. E a gente sabe que até aqui no Brasil mesmo, nas lendas indígenas, as florestas sempre tem algum mau assombro, tem uma caipora, um curupira, alguma coisa sinistra aí que toma conta das florestas. E lá na Europa também tive as florestas mal assombradas, bruxas canibais que comem crianças. E pode parecer bem grotesco, mas existem rituais de feitiçaria por aí pelo mundo, onde existem sacrifícios humanos e às vezes se bebe sangue, crianças desaparecem em várias partes do mundo que ninguém dá notícia, ninguém sabe como desapareceram. Então veja que a gente está falando aqui muitas vezes de coisas que parecem ser simples e inofensivas, um ritual de magia de índios dos Estados Unidos para fazer chover, tocar lá uns tambores para ver se com esse toque de tambor consegue fazer que a chuva venha, que parece, então tá bom, ver se traz chuva, fazer alguma coisa, mas também existe outros tipos de magia, magia para curar pessoas, a chamada magia branca. Alguns acreditam que algumas ervas não têm só propriedades medicinais, mas tem também propriedades mágicas para espantar feitiços, espantar mal olhado. E outras ervas servem para trazer sorte, outras ervas podem trazer azar. Algumas plantas são moradas de espíritos maus, outras plantas, outras árvores são moradas de espíritos mais bonzinhos. Então sempre houve essa relação. As palavras mágicas, algumas invocações de palavras. Por exemplo, a palavra abracadabra, que talvez seja a palavra mágica mais conhecida do mundo. E por que é uma palavra mágica? Ela tem a letra A repetida 5 vezes, é um anagrama. E se você botar as 5 letras A, uma letra A em cima, duas do lado e duas embaixo, vai formar um pentagrama, uma estrela de 5 pontas, formada por 5 letras A. O número 5 também é um número que representa a estrela de 5 pontas, o pentagrama. Então veja que existe toda uma correlação de diversos símbolos. Então isso aqui, resumidamente, é o mundo da magia em diversas épocas e em diversos lugares. É mais ou menos por aí. Veja que eu falei bem resumido de assuntos que cada temazinho desse dava para se produzir um vídeo, mas como aqui a intenção é ser resumido, é isso, ok? Até a próxima.